tá aqui em Londres agora, ó. Indo para o aeroporto no Brasil. A gente ficou uns dias em Paris e hoje tá sol aqui. A gente chegou no primeiro dia em Londres, estava bem chuvoso. Lá em Paris a mesma coisa. Eu até brinquei com a minha filha que a gente tem poder, a gente é a imagem e semelhança de Cristo. E aí no primeiro dia que teve o maior passeio, que tava com guia e tudo mais, a gente não conseguiu aproveitar muito por conta do céu encoberto e inclusive a torre de Paris não estava saindo legal nas fotos. Aí eu falei com a minha filha, amanhã vai fazer sol. E aí chegamos em Londres, a mesma coisa. Tava um dia muito chuvoso, encoberto, as fotos saíam não tão boas. Aí a gente falou que amanhã vai fazer sol. Aí foram 2 dias fazendo sol. Então ontem estava fazendo bastante sol, revezando assim com um pouco nublado. Mas deu para tirar muitas fotos e muitos vídeos bons. Quando chegar no Brasil, vou fazer um vídeo. Siga para a rota. Sobre Em 500 metros, vire à esquerda em Brannan Road. imagem e semelhança. Ela tá rindo porque o GPS tá mandando virar aqui, né, Pício? Caraca! Em 50 metros, vire à direita em Ruskin Gardens. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olha, eu coloquei até a mesma blusa. Bom, eu fiz esse vídeo aí em Londres e fiquei de explicar assim que chegasse no Brasil, mas a correria boa da vida me fez esquecer. Mas agora estou aqui. Quando eu estava com a minha filha em Londres, aí eu decidi gravar esse vídeo aí. E não é nada sobre mim. E nem sobre os cristãos, né? Porque ó, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E você vê que a metáfora é no seu exemplo mais claro e extremo possível, né? Você pode comparar a morte com qualquer coisa ruim e a vida com qualquer coisa boa. Ciente do poder da língua e da verbalização da fala, né? Então, vale ressaltar que esse vídeo aqui não é para cristãos, assim como a Bíblia também toda, ela não é para cristãos só, ela é a palavra do Criador para toda criatura. Então, é sobre pessoas, eu, você, todos nós humanos, somos imagem e semelhança de um Criador poderoso. Claro que, de certa forma, limitados. Nós não somos poderosos igual a Deus, mas temos uma parcela de poder. Está escrito na Bíblia. Acontece que se não nos atentarmos no nosso convívio, nas nossas amizades, nossos costumes, nossas manias, né? Modinhas, músicas até, acabamos que proferimos e profetizamos mais coisas negativas do que positivas, né? E por consequência elas acontecem na forma que proferimos. Claro que não imediatamente, né? Porque quando proferimos, né, nós emitimos uma frequência, né, uma centelha energética. E ela se propaga a fim de encontrar o alvo, né? E achando no seu tempo, ela volta ao propagador, do autor do disparo, né? Isso é uma energia fiel, isso acontece, né? Seres humanos. Claro que quem explica que é a física quântica, a metafísica, a neurociência, mas eu não prefiro embasar muito nessa questão metafísica e física quântica não, porque é um pouco complicado o conhecimento geral do corpo humano através dessa teoria, né? Prefiro ficar pela neurociência no modo mais compreensível, explícito do embasamento neurológico, a neurociência. O meu conselho é, se quiser entender sobre propagação, ficar com a neurociência. E aqui eu fico com o embasamento bíblico, que é o livro do nosso Criador, né? Se você compra um aparelho eletrônico, o criador desse aparelho vai te mandar um manual. E no caso do aparelho que somos nós, o criador é Deus. E o manual dele é a Bíblia, né? Que é o que de fato mais importa sobre esse conceito que eu quero explicar. Então, falando sobre esse livro da sabedoria milenar, eu separei alguns pontos da Bíblia para fazer um exercício que talvez você já tenha até pensado nisso, né? Ou já lido na Bíblia, em outro lugar. Estou falando assim de poderes da fala, da mente, né? Então vamos lá. Eu queria chamar a atenção em Gênesis. Parece até que eu vou sair do tema, mas não vou não. É só para gerar uma percepção de poder de que temos. Gênesis 2, 9, 17 também. Parágrafo 2º. Coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Beleza? Até aqui, normal, né?
pois tinham duas árvores destacadas no meio lá do jardim, né? Então eles comeram da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e não comeram a árvore da vida. Então você mentaliza se comer da árvore da vida e se comer da árvore do bem e do mal, que foi o óbvio, que está escrito, né? Então, aqui é notável que a forma de viver nossa é sob essas consequências que gerou após comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós somos pessoas inteligentes, nós vamos mentalizar a outra possibilidade que não ficou escrito, mas pelas consequências de comer a árvore do bem e do mal, podemos classificar aqui o antônimo. Aqui que a gente vai pensar o que aconteceria se eu não tivesse comido a árvore do bem e do mal, tivesse comido a árvore da vida. Só para a gente entender o que tinha na terra como acesso, para a gente entender de abundância e como a gente precisa acessar do abastecimento da terra com as condições que nós ficamos depois de pecar. E aí começam as consequências. Gênesis 3,17. Adão, maldita é a terra por causa de ti. Aqui podemos pensar no qual seria o antônimo. Só para navegar a mentalidade de acesso, por exemplo, a terra seria fértil, assim como ela é, porém não precisaria da interferência do homem. E como ele pecou, precisa trabalhar para manter a terra fértil. Isso é verdade. Então o antônimo seria a terra produziria sem precisar a gente plantar, ou alguma coisa assim. Outra coisa, Adão, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Qual é o antônimo? Comer sem trabalhar, sem sacrifício. E comerás a erva do campo. Aqui eu imagino a seguinte possibilidade, um parênteses. Por que ele diz que isso aqui também é uma penitência, uma consequência por ter pecado, vai ter que comer a erva do campo? Imagino que seja a questão de agora nós somos mortais e vamos ter enfermidades, doenças, e as ervas têm o poder medicinal. Estou imaginando o Antônio. Do suor do seu rosto comerás o teu pão. Não vou nem comentar o que Deus falou para Eva, que é outra questão. Só para a gente mentalizar o que a gente teria de poder sem ter pecado e que a gente continua com poder, só que com uma condição, agora, depois do pecado, para ter acesso à abundância da terra. E que essa abundância depende da intervenção do homem. E como, mesmo como pecador, a gente continua com poderes. Então, Adão, do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, ou seja, morrer, né? A gente passou a ser mortal. O antônimo disso é simples, não morreríamos, não precisaria trabalhar e nem morreria. Gênesis 3:22. Para que não estenda sua mão de pecado na árvore da vida e coma e viva eternamente, lançou esta árvore da vida para fora do jardim. Então retirou. Então eu usei esses antônimos entendendo que não é pecado ler a Bíblia usando a mentalidade de antônimo, porque tem muitas passagens bíblicas que estão no antônimo e a gente pega o outro lado como um mandamento também. O antônimo está dando uma condição e o contrário daquela condição, se for um sermão, é só viver o antônimo. 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui existe o antônimo. Então existe pessoas ricas que se compadecem e possuem o amor de Deus. Bacana? Então, a gente pode usar isso aqui como um ensinamento, mas eu precisei usar o antônimo. Pessoal, eu vim aqui para dentro do quarto porque anoiteceu. Deus, quando deu o livre-arbítrio a Adão, pediu para que ele desse nome a tudo. Vamos voltar lá na Terra, é a questão dos poderes e a beleza disso tudo, né? E Adão não colocava nome ao Léo, de qualquer maneira. Ele colocava nome com autoconhecimento e inteligência. Tinha propósito. Você repara que quando ele coloca nome, a Bíblia já traz significado. Por exemplo, Eva. Eva em hebraico é Havá, mãe de todos os viventes. Percebe que, olha o nível de inteligência, não só nomear, sem sentido. Então a Bíblia já chama atenção, mentalidade que já se tinha desde o princípio, baseado na inteligência. E você vê que nessa cultura linguística do hebraico é totalmente diferente das nossas e de outras, né? A construção da linguagem é
tudo de forma a ter sentido, né? Se você me perguntar quantos anos eu tenho, olha a diferença, absurda. No hebraico, eles perguntam de outro jeito. Não existe essa pergunta lá. No hebraico é assim: quantos anos você é filho? Isso é muito forte. E isso passa de ensinamento por ensinamento. Isso é cultural. Então, olha a potência desse troço. Então, todo dia eu acordo de manhã com a minha oração primitiva de gratidão, porque eu já percebo que eu acordei com fôlego e mais um dia de vida como filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Mais um dia que eu agradeço por ser meramente filho e vivo. Então, vamos voltar ao conhecimento depositado ao homem, que isso tudo ajuda a gente a meditar, para a gente ver o nível de entendimento que desde Adão nós recebemos. Para entendermos que temos o mesmo acesso ao abastecimento, porém com condições impostas após a desobediência de Adão, e citei os antônimos para identificar a diferença entre como ficou o acesso ao abastecimento e depois do pecado. E entendendo que podemos ter acesso a tudo, só que com o suor e o uso dos nossos poderes verbais, mentais, nossa imaginação. Quer ver? Hebreus 11, 3 e 6. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, da maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, nesse exemplo, Deus nos mostra que nós temos fé para entender que a Terra, que é visível e física, foi criada por um Criador que nós nunca vimos ainda. Por essa mesma lógica, Ele nos mostra, e hoje temos exemplos, né? Hoje fica fácil, como nós também repetimos essa operação e se constata a imagem e semelhança desse Criador. Nós também trazemos uma mentalidade e conseguimos fazer virar físico o que é mental. Quer ver um exemplo aqui? Eu anotei. O inventor do trem, Richard Trevithick, inclusive um britânico, ali onde eu estava no vídeo, em Londres, né, na Inglaterra, criou o trem em 1804. O trem não existia. Ele criou a mentalidade, ele usou a matéria-prima, entrou em ação e trouxe a realização. Então saiu do invisível para o visível, né? Outra coisa, Thomas Edison, inventor da lâmpada. Não existia lâmpada. Ele mentalizou, testou várias vezes e conseguiu inventar a lâmpada. O Graham Bell, inventor do telefone, em 1876, também usou a mentalidade, entrou em ação, começou a testar diversas opções e conseguiu inventar uma comunicação através do telefone. Carl Benz, inventor do carro, em 1886, mentalizou, usou a matéria-prima que Deus deixou na Terra, está aí até hoje, praticamente infinita, entrou em ação e trouxe a realização do carro. Sem contar que, para estes homens dessas épocas, era muito mais difícil do que hoje, porque hoje a tecnologia te acelera para as criações, novas coisas. Então, eu comecei o vídeo para resumir nisso, sobre nossos poderes, nosso poder da palavra, nosso poder de imagem e semelhança do poderoso, né? O livre-arbítrio, temos o poder do conhecimento, poder da oração, e quando eu falo poder da palavra, já falei até no início do vídeo, Provérbios 18, 21 de novo, a morte e a vida estão no poder da língua, né? O que bem a utiliza come de seu fruto. Então, o que a gente proferir pela língua mesmo, a gente vai trazer como resultado. A gente come o fruto do que colhe, tá? Por isso é ideal que nós nos viemos a aproximar do temor de Deus, né? Porque através dele vem o princípio da sabedoria, né? E como lembramos que somos filhos do rei, lembramos que somos herdeiros, e lembramos que herdeiro reina. E para reinar tem esse passo a passo que eu venho dizendo aqui. Inclusive está escrito, Mateus, está marcado aqui, Mateus 7,11. Se vocês, apesar de maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que pedirem. Então, temos esse advento do temor, da sabedoria, dos poderes, da fé, da obra, da consideração do recebido
Aqui, ó, Mateus 21, 22. E tudo o que pedires em oração, crendo que já receberam, assim se sucederá. Então, tenha confiança dentro da fé e da obra. Certeza, tranquilidade. Tu pede, cria um propósito, que é a obra, a ação, né? Considera que já recebeu e fica tranquilo. E prossegue. Esquece a ansiedade, coloca na sua cabeça que já recebeu e segue a vida. A fé, ela entrou na confirmação do recebido e Deus quer assim, sabe? Se tu fizer assim, se sucederá. Então, resumindo os poderes e processos que devemos seguir para ter o que antes era sem esforço, e agora o segredo é seguir esse manual, né, do inventor, né, do suor, do corpo, para tu ver que está muito longe do socialismo, né, porque é através do suor, é bíblico. O manual da Bíblia manda a gente trabalhar e evoluir, produzir, né, através do suor do corpo, do trabalho, plantar, colher, trabalhar dia e noite, né. Então temos um manual. Usei os antônimos para mentalizarmos o que mudou, né? Quais são as consequências do acesso ao que era grátis e abundante. A gente continua acessando, porém, com esse conceito de consequência. Então, gente, temos esse manual. Vamos embora ser abundante, né? Através do trabalho, do conhecimento, do temor, da sabedoria, usando os artifícios que Deus deixou escrito. E eu citei alguns só. A Bíblia é repleta de ensinamentos e de uso dos artifícios dos poderes que Deus deixou, do livre-arbítrio, poder da mente, e para que façamos com vontade e crendo que já recebemos, né? Também está escrito sobre isso, se fizermos algo sem propósito algum. Quer ver? Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come com fé, pois tudo que não provém da fé é pecado. Já tem isso. Quando a gente for fazer algo, não faça assim, proferindo sem propósito. Então, a melhor coisa para fechar esse vídeo foi esse versículo de fazer algo sem fé, que não é bom. Foi o fato de a gente ter chegado em Paris e logo na chegada nós passamos na Torre Eiffel e estava chovendo muito. E as fotos não ficaram tão boas. Eu vou até colocar uma foto aqui. E eu afirmei com a minha filha, né? Amanhã vai fazer sol e nós vamos voltar lá na torre. E assim se sucedeu. Olha a minha linguagem. E a mesma coisa aconteceu em Londres, né? No último dia em Paris fez sol. Quando a gente chegou em Londres também estava chuvoso, chuviscando, nublado. No segundo ou terceiro dia eu fiz a mesma coisa com a minha filha. Filha, amanhã vai fazer sol. Aí no dia seguinte amanheceu com um dia lindo. E aí nós fizemos fotos boas, né? E parece besteira, mas esse vídeo até ficou grande porque é uma forma de concluir e trazer os exemplos em que nós temos poderes, né? E eu citei vários e a Bíblia cita muito mais do que esses ainda. Eu, inclusive, tenho aqui... aquela passagem bíblica que diz: o sol brilha, Mateus 5, o sol brilha para o justo e para o injusto. Então, eu como pecador, mas como filho de Deus também, e usando as ferramentas que conheço na Bíblia, eu pedi lá e aconteceu, né? E minha filha é a prova disso, mesmo que eu nem esteja aqui preocupado em fazer ninguém crer nisso. Estou expondo por me sentir bem e sabendo que esse vídeo pode ajudar alguém ou vai ajudar alguém. E faço, inclusive, na certeza de que estou fazendo com fé, para que eu não erre. Beleza, galera? Boa tarde a todos aí. Fiquem com Deus. Um abraço.